Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o elástico. Nós encontramos no mercado dois tipos de elástico para fazer pulseiras, tornozeleiras e outras bijuterias. Nós encontramos o elástico de silicone, que geralmente é esse transparente. Existem outras cores também do elástico de silicone. E ele tem essa característica assim, né? Com uma transparência, um fio mais grosso. E nós encontramos também o stretch, que é esse outro material mais achatadinho, que também existem várias cores disponíveis no mercado. Em geral, a mais comum que nós encontramos é essa cor esbranquiçada. E muitas pessoas ficam na dúvida entre a diferença, né? Qual que é o melhor para usar? E eu vou falar um pouquinho das características de cada um desses materiais. O elástico de silicone, na minha opinião, ele tem uma aparência mais bonita, né, do que o stretch. Entretanto, o elástico de silicone, com o tempo de uso, ele vai perdendo a elasticidade, ele começa a esgarçar, começa a amarelar e com o tempo ele quebra. Isso vai depender da forma de uso, né? E dos cuidados, mas eu diria aí que a partir de 1 a 2 anos de uso a peça vai perdendo aí a beleza, né? E pode ser que o elástico arrebente. Já a lycra, eu percebo que ela tem uma durabilidade maior. Porém, a lycra, ela nunca pode ser utilizada com um fio simples assim. Então, você sempre vai trabalhar com ela, pelo menos o fio duplo, dobrado assim no meio. E caso a pedra que você esteja trabalhando permita, você pode utilizar até 3 ou até mesmo 4 fios, né, juntos, e aí você vai ter uma peça extremamente durável e com uma longevidade excelente. E ambas, né, outra dúvida frequente das pessoas é: quando eu finalizo com o nó, é necessário colocar cola no nó? Na verdade, não. Até existe no mercado colas para você pingar no nó, mas se você fizer um nó certinho, bem feito, não é necessário utilizar cola. Então, para ambas as situações, tanto o stretch como o elástico de silicone, o nó é feito da mesma forma. Então, eu vou fazer aqui uma pulseira de olho de tigre com esse pingente de cruz. Eu já passei ela aqui no elástico de silicone. O elástico de silicone você vai encontrar em diversas espessuras. Eu compro a espessura número 1, que é a mais grossa. Então, sempre que possível, é claro que o furo da pedra pode limitar, né, essa espessura, mas sempre que possível eu utilizo a número 1, porque ela é mais resistente, mais durável. Então, peguei aqui um elástico de silicone, já passei as pedras, o pingente, vou cortar. E um detalhe aqui, no elástico de silicone, o stretch não precisa fazer isso, mas o elástico de silicone precisa, que é esgarçar ele antes de amarrar. Então, você puxa, você vai sentir o fio esgarçando. Porque se você não fizer isso antes de amarrar, depois, com o tempo de uso, essa peça vai esgarçar e aí vão ficar espaços entre as pedras, né? Aparecendo o fio. Então, você faz isso antes de dar o nó, tá? O stretch não há necessidade de fazer isso. E aí, você vai dar um nó normal, aquele nó que nós damos em cadarço, o que nós chamamos de nó cego. Aqui o que você vai ter que se atentar é apertar o nó ao ponto de você perceber que tem uma resistência aqui, mas que também você não aperte tanto ao ponto de deformar a peça. Então, você vai perceber aqui que a estrutura ficou firme, mas mantendo a forma circular aqui da peça. E aí, eu vou dar o segundo nó, do mesmo jeito. E aí, esse é o segredo, ó. A cada nó, você pode puxar umas 4 vezes, dar uns 4 tranquinhos, assim, ó. 1,
2, 3, 4. E aí você vai e dá o terceiro nó. E novamente dá 1, 2, 3, 4 tranquinhos. Você vai reparar que o nó, ele fica assim, ó, bem pequenininho. Você não consegue perceber as laçadas, sabe? Parece que uma coisa só. As laçadas ficam fundidas uma nas outras. E aí você também, além de puxar esses 4 tranquinhos, você pode puxar aqui, ó, nesse outro sentido. E aí, se possível, eu vou dar o quarto nó. E, novamente, 1, 2, 3, 4 tranquinhos. Se você fez um nó como esse, ó, bem apertado, então significa que a sua pulseira está bem resistente e tem poucas chances de arrebentar conforme o uso. Então, não há necessidade de pôr cola. Aí você pode cortar, deixando 1 milímetro só de ponta, tá? Por quê? Agora é a parte do acabamento. Esse nó é importante que você esconda ou dentro das pedras que você utilizou. Se ele não entrar dentro da pedra, é legal que você sempre escolha algum entremeio ou pingente onde você possa esconder o nó embaixo, né, por dentro. Então, nesse caso aqui, ele vai ficar escondido por baixo do próprio pingente, tá? Para ficar um acabamento perfeito. E aí você tem uma pulseira bem resistente e com um ótimo acabamento. Se você gostou dessa dica, desse passo a passo e quer mais, curta, comente, compartilhe, que isso vai me mostrar que você quer mais e nós vamos produzir mais conteúdos como esse.